Olá pessoal, aqui quem fala é Luciano Mesquita do canal Academia da Prevenção. Hoje estamos aqui no Memorial da Segurança no Transporte da Volvo, aqui em Curitiba, no Paraná. Então a gente inicia aqui a visita conhecendo aqui um pouquinho mais da origem da Volvo, né? E temos aqui uma apresentação de boas-vindas. Nós temos aqui a história, né, do desenvolvimento do ser humano, né, o desenvolvimento aí ao longo da história, começando com o Homo sapiens, desenvolvimento da caça e a luta pela vida, a arte antes da palavra, a quase extinção dos seres humanos. Então nós temos aí as questões das condições climáticas, né? Falta de alimentos, que infelizmente acabou aí dizimando muitos seres humanos, tá? Então o que está falando aqui, né, da história é que sobreviveu apenas cerca de 10 mil indivíduos. Então bem difícil, né? O ser humano aí foi bem resiliente e para chegar onde nós estamos hoje, né? Então teve aí também o desenvolvimento do domínio do fogo, construção aí de utensílios de trabalho e sobrevivência, o surgimento do homem neolítico, surgimento das cidades, né, invenção das cidades, evolução da escrita, tá? Então a civilização aí se desenvolvendo ao longo da história. Então o período da Idade Média, o surgimento das cidades, tá, gente? Nós tivemos aí a peste negra, foi a doença aí que matou 1/3 da população da Europa no século XIV, originada no Oriente, era causada por uma bactéria que se hospedava em pulgas. Estas, por sua vez, eram transportadas por ratos e outros animais. A intensificação do comércio entre o Oriente e o Ocidente e os péssimos hábitos de higiene da época colaboraram para disseminar a doença. Tá, então nós temos aí, né, informações, o gênio Leonardo da Vinci e as suas criações ligadas ao transporte. Temos aqui mais um banner falando do programa Volvo de Segurança no Trânsito. Então, sempre importante, né, gente? Pensar na questão de segurança no trânsito. 0 acidentes. Programa 0 acidentes. Tá? Então, nós temos aí também outro banner falando da campanha Rumo a 0 acidentes. E nós vamos aqui para o período da invenção da rua, tá? Aqui aí nós temos o desenvolvimento das cidades. Aí aqui nós temos, né, gente, a busca pela cidadania e segurança. Então pensar em segurança no trânsito é pensar na cidadania, tá? Então nós temos aqui Nova York como pioneira em diversas iniciativas da humanização do espaço urbano, tá certo? Nós temos também Curitiba, que implantou a primeira rua para pedestres do Brasil e também foi pioneira na criação do sistema de transporte coletivo, mundialmente conhecido como bus. Aqui nós temos também a invenção da rua, né, o desenvolvimento das grandes cidades. As cidades são lugar de encontro e convivência. A busca pela cidadania e segurança, tá, gente? Pensar na questão do trânsito
é uma questão de cidadania. E aí nós temos aqui Nova York, pioneira em diversas iniciativas de humanização do espaço urbano. Então nós temos aqui também Curitiba, que é onde nós estamos. Implantou a primeira rua para pedestres do Brasil e também foi pioneira na criação do sistema de transporte coletivo mundialmente conhecido como BRT, Bus Rapid Transit. Então nós temos aí as vias calmas junto aos corredores de ônibus, tem ciclofaixas para bicicletas, travessias elevadas para pedestres e limite de velocidade de 30 km por hora para veículos particulares. Buenos Aires, segregou os ônibus do restante do trânsito, tornando o transporte coletivo mais rápido, seguro e atraente para os usuários. Buenos Aires também criou novos espaços seguros para os pedestres. Em diversos pontos da cidade, os locais de travessia tornaram-se mais seguros e as calçadas foram ampliadas por meio de pinturas e implantação de mobiliário urbano. Aqui nós temos também Seul, a integração das linhas de ônibus ao metrô, que possui 287 quilômetros, garante transporte seguro para a cidade sul-coreana e sua região metropolitana. Um viaduto com 6 pistas para veículos sobre o rio Cheongcheon, acho que deve ser isso, foi demolido e deu lugar a uma área arborizada para pedestres com 400 hectares. O rio foi despoluído e o tráfego foi distribuído por vias laterais. Aqui nós temos o desenvolvimento da cidade de Roma, a história, né? Também aí da questão do transporte. Então, o transporte no passado que era feito basicamente por animais, cavalos, né? Aí nós temos aí as grandes navegações, o surgimento da caravela, E nós temos o barco Viking, Temos aqui o barco Viking. E nós temos aí, né, toda a história do transporte, atração animal, o desenvolvimento da tecnologia, né? E aqui uma apresentação dos veículos da Volvo em diferentes situações de tráfego, Aqui nós temos tráfego sobre a areia, sobre o paralelepípedo, sobre o barro e sobre o saibro. Aqui nós temos uma apresentação dos caminhões da Volvo em diferentes tipos de vias, Então nós temos aqui sobre a areia, sobre o paralelepípedo, tráfego sobre o barro e o tráfego sobre o saibro. Então bem bacana, bem interessante. As diferentes tecnologias, o transporte aí sobre tração animal, Então aqui tem os vários tipos de animais que foram utilizados para transporte, né? Desenvolvimento das rodas, o desenvolvimento da tecnologia através do saber humano. Então nós temos aí, olha só, no início do século XIX eram extraídas 100 milhões de toneladas por ano para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. Século XX, nós temos o desenvolvimento da modernidade e mobilidade.
Surgimento aí do metrô, a motocicleta, o automóvel, o coletivo motorizado. Nós temos aí a construção em linha de veículos, né? Temos aqui o surgimento do modelo T da Ford. Aqui mostra um vídeo, né, dos tempos modernos. Tecnologia no calor da guerra. Tá, então nós temos aqui o Fusca na frente de batalha. Criado para servir na guerra, o primeiro Jeep foi criado para a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1941, o exército norte-americano requisitou a fabricação de um veículo leve, com tração nas 4 rodas e capacidade para transportar 3 soldados, além de uma metralhadora. Então, nascia aí o modelo Willys MB, que teve mais de 600 mil unidades produzidas. O Cinca, tá, que foi criado aí em parceria pelas empresas Cinca, francesa, e Fiat, italiana. O Cinca 5, né? Temos aí os veículos movidos a gasogênio, né? Então nós tivemos aí, ó, com o racionamento do combustível provocado pela guerra, os carros de passeio, ônibus e caminhões no Brasil passaram a ser movidos a gasogênio, gás obtido a partir da queima de carvão ou lenha. Para usar o gasogênio, era necessário acoplar um equipamento ao veículo. Então aí nós temos a evolução, né, do transporte coletivo. Na realidade não é evolução, é a revolução no transporte coletivo, a corrida espacial, segurança ativa e segurança passiva, falando uma questão aí dos acidentes, né, relacionados aos acidentes, a questão do ser humano como o personagem central do universo da segurança. Tá, então nós temos aí, né, transporte seguro de bebês. E olha só, gente, 15 mil crianças são hospitalizadas por ano em decorrência de acidentes no trânsito do Brasil. Tá, então temos aí uma necessidade também de pensar na questão da segurança das crianças, né? Então temos aí, ó, ele já salvou milhões de vidas. O sueco Nils Bohlin revolucionou a segurança veicular ao desenvolver o cinto de segurança de 3 pontos em 1959, quando trabalhava para a Volvo. De acordo com dados da Volvo, desde a invenção do cinto de segurança, cerca de 1 milhão de pessoas foram salvas no mundo inteiro. Tá? Então temos aí o engenheiro mecânico Nils Bohlin. Era especialista em sistemas de ejeção de pilotos de dentro de aeronaves. A necessidade de cuidados, né, com o cinto de segurança. Aí o surgimento também aí das bicicletas. Então nós temos aí, né, também a bicicleta como um meio de locomoção, de mobilidade. Então a necessidade de ter muito cuidado sobre 2 rodas, mais segurança sobre 2 rodas.
Então aí, gente, bem bacana, uma vista geral. Aqui nós estamos vendo de novo, né, o biarticulado. Nós vamos subir lá para dar uma olhada. Pneu aí de um fora de estrada. Vista geral. Isso aí, gente, nós vamos mostrar mais informações para vocês.